E aí galera, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho dar início aqui à nossa aula de matemática de hoje. Nós continuaremos a falar a respeito de probabilidades e a análise do quê? De que a soma das probabilidades dos eventos de um determinado experimento aleatório é sempre igual a 1. Então nós vamos sempre tentar analisar o determinado experimento aleatório que estamos realizando através dessa perspectiva. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula e vamos observar o que é que a gente vai aprender hoje. Nós vamos aprender, gente, a reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostral, ou seja, se a gente quebrar em eventos, que a soma das probabilidades de todos os eventos que compõem um determinado problema de probabilidade, ele é sempre igual a 1. Então, olha só, vamos relembrar um pouco o que é probabilidade, só para a gente não deixar essa ideia aí esquecida. Então, a probabilidade é a chance matemática de algo ocorrer. E como é que é calculado a probabilidade? Nós determinamos a probabilidade de um evento ocorrer calculando a razão entre o evento, que é o que eu quero que aconteça, sobre o quê? Sobre o meu espaço amostral. Então, a razão entre os eventos favoráveis e a quantidade de eventos do meu espaço amostral é o que vai definir a minha probabilidade. Entenda, pessoal, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis para um determinado experimento aleatório. Então, se você for trabalhar em um determinado contexto, analise justamente todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Não existirá experimento aleatório sem a definição de um espaço amostral. Não esqueça também que os eventos favoráveis ou os casos favoráveis, eles são os resultados que nós pretendemos obter. Então, em todo experimento aleatório, a gente pode analisar ele como sendo eventos que são favoráveis, eventos de sucesso e eventos de insucesso, eventos que não são favoráveis. A gente pode quebrar a análise do nosso problema matemático de probabilidade como sendo a composição de eventos que podem acontecer e são favoráveis ao nosso problema e que podem acontecer, mas não são favoráveis ao nosso problema. Então, nós podemos quebrar o raciocínio dessa questão, a análise dessa questão, em dois tipos de eventos. Os eventos que são eventos de sucesso e eventos que não são eventos de sucesso. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos partir para o nosso primeiro problema de hoje, que diz o seguinte, gente. Uma empresa, ela possui 16 funcionários solteiros e 14 funcionários casados. O dono dessa empresa vai sortear uma viagem para um desses funcionários. Eu quero que você calcule a probabilidade de um funcionário solteiro ganhar esse sorteio. Então, olha só, gente. Se a gente for analisar esse problema, o que é evento de sucesso é retirarmos um funcionário que seja solteiro. E o que é evento de insucesso ou evento de fracasso é sortearmos justamente um funcionário que não seja solteiro, ou seja, que seja casado. Então vamos lá, vamos para o nosso problema. Primeiro eu tenho que definir quantos elementos tem meu espaço amostral. O espaço amostral vai ser definido pelo somatório de funcionários solteiros com os funcionários casados. Eu tenho 16 funcionários solteiros, mais 14 funcionários casados, e eu tenho um total de 30 funcionários. Então, meu espaço amostral é composto de 30 elementos. 30 elementos compõem justamente o meu espaço amostral, que é justamente a quantidade total de funcionários que essa minha empresa tem. Bem, a probabilidade aqui a ser calculada é de sortearmos justamente um funcionário que seja solteiro. Então, o meu evento de sucesso aqui
é justamente a quantidade de funcionários solteiros que eu tenho. Então, eu tenho 16 funcionários solteiros, então eu tenho 16 elementos para o meu evento de sucesso. Bem, gente, o meu evento de fracasso, eu vou representar por E barra, certo? E barra. E o E barra é representado justamente pelos funcionários que são casados, ou seja, os funcionários que não são solteiros. Então, eu tenho aqui 14 elementos. Nós vamos agora calcular a probabilidade de sortearmos um funcionário e esse funcionário ser solteiro. Então, olha só, a probabilidade de E, que é o que eu quero realmente no meu problema, é dado por quem? Pela razão entre o que é favorável e o meu espaço amostral. Então, favorável à análise desse meu problema é justamente retirar um funcionário e esse funcionário ser solteiro. E aí você vai observar que eu tenho 16 casos favoráveis de um total de 30. Que simplificando, se a gente for dividir, podemos dividir isso aqui por 2, certo? E aí 16 dividido por 2 é 8. 30 dividido por 2 é 15. Tá aí. 8 sobre 15 avos é o meu resultado. Mas eu também posso analisar o meu problema através da ideia de retirarmos um funcionário e esse funcionário ele não ser solteiro, ele ser um funcionário que seja casado. Então eu vou colocar isso aqui como uma probabilidade de E barra. A probabilidade de E barra é dada por quem? 14, que são 14 funcionários que são casados, de um total de 30, que é o meu espaço amostral. Se eu simplificar, dividindo aqui tudo por 2, eu vou observar que o resultado é dado por quem? 14 dividido por 2, 7. 30 dividido por 2 é exatamente igual a 15. Então, olha só, pessoal. Aqui eu tenho a probabilidade de retirar, de sortear um funcionário que seja solteiro, que é dado por quem? 8 sobre 15 avos. E aqui eu tenho a probabilidade de retirarmos o que? Um funcionário que não seja solteiro, ou seja, que seja casado, que é dado por 7 15 avos. Se você fizer a análise desse problema, justamente somando o P de E mais o P de E barra, isso aqui vai ser dado por quem? 8 sobre 15, mais quem? Mais 7 sobre 15. Então, somando frações de denominadores iguais, eu vou conservar o denominador, que é 15, vou pegar 8, somar com 7. 8 mais 7, 15. Então, vai ficar 15 sobre 15. O resultado é exatamente igual a 1. Então, está aqui o resultado da soma das probabilidades de todos os eventos que eu tenho para esse tipo de problema, onde eu quebrei justamente a análise em funcionários que são solteiros, funcionários que são casados. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham compreendido o raciocínio em cima dessa questão. Então, vamos lá. Vamos passar para o nosso próximo problema. Nosso próximo problema diz o seguinte, gente. O Paulo, ele está tentando se lembrar do número de telefone de um amigo, mas ele não se lembra do último dígito. Ele sabe apenas que é um número ímpar. Sendo assim, ele resolve escolher um dígito ímpar qualquer como o último dígito e tenta ligar. Eu pergunto a você, qual a probabilidade de Paulo conseguir acertar o telefone de seu amigo nessa única tentativa? Então, olha só. O Paulo, ele não lembra do último dígito do celular de seu amigo. A única coisa que ele sabe a respeito é que o último dígito é um número ímpar. Então, dentre os números ímpares, dentre esses algarismos que eu tenho de 0 a 9, dentre esses algarismos, eu tenho alguns algarismos que são ímpares. Ele vai tentar chutar justamente a colocação de um último dígito, um dígito ímpar,
e vai ver se a ligação ocorre de forma que ele tenha sucesso. Então, para isso, o que é que você tem que entender? Dentre as opções que ele tem, dentre o espaço amostral que ele tem justamente que todos os algarismos. Então, ele tem algarismos de 0 até 9. Então, ele tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu quero que você perceba o seguinte. Ele sabe que o algarismo a ser digitado, o último dígito que ele tem que digitar é um dígito ímpar. Então vamos lá, vamos analisar e ver quais são esses algarismos ímpares que nós temos. Então temos aqui o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então ele tem quantas opções? O espaço amostral dele, na realidade, vai ser definido por quem? Vamos colocar aqui o espaço amostral como sendo 1, 3, 5, 7 e 9. Vamos colocar aqui 1, 3, 5, 7 e 9. Então vamos lá. Ele vai escolher um desses números, um desses algarismos. Pode ser o 1, pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser o 7, pode ser o 9. E aí vai efetuar a ligação. Eu quero justamente a probabilidade de Paulo conseguir acertar o telefone de seu amigo numa única tentativa. Então, ele vai digitar um desses algarismos ímpares e eu quero saber qual a probabilidade dele acertar. Nós sabemos que só existe um correto. Não tem a possibilidade dele ter, pode ser o 3 e pode ser o 5 e vai dar certo. Não. Só tem uma opção correta. Dentre quantas? Dentre 5. Então, o meu evento aqui, é composto por um elemento. É um elemento para ele acertar. Apenas um. Então, a probabilidade aqui dele obter sucesso, a probabilidade de ocorrer o evento E, é dado por quem? 1 sobre 5. Então, a probabilidade dele acertar é 1/5. Ou seja, 0,2. Ou seja, 20%. A probabilidade dele acertar o último dígito do telefone do seu amigo é 20%. Agora, se você observar, ele tem 20% de sucesso. Significa então que ele tem 80% de fracasso. Por quê? Porque eu tenho 4 números aí que não são favoráveis. Então, de 5 números, de 5 algarismos que eu tenho aí, apenas um é favorável. Os outros 4, eles não são favoráveis. Então, o E barra, ele é dado por quem? Por 4 elementos. É dado por 4 elementos. Então, calculando a probabilidade de E barra, ou seja, a probabilidade do fracasso dele, nós temos aqui justamente 4 possibilidades de um total de 5. Então, 4/5 é representado por 0,8 em notação decimal, em número decimal, ou em porcentagem por 80%. Agora, observe só. Se eu somar o P de E com o P de E barra, P de E mais o P de E barra, eu tenho como resultado exatamente igual ao que? Então, P de E é 1/5, mais o P de E barra, que é justamente o 4/5, onde esse somatório é representado por quem? 1 mais 5. 1 mais 5. Somos os numeradores, conservo o denominador, somo os numeradores. 1 mais 4. 1 mais 4, gente. 1 mais 4, 5.
5 sobre quem? 5. Então, isso aqui é igual a 1. Então, isso a gente está fazendo apenas para provar que a soma das probabilidades dos eventos em questão é dado por quem? É dado exatamente por 1. Então, essa é a análise que a gente está fazendo aqui, essa é a estimativa que nós estamos fazendo. Vamos passar para uma próxima questão? Vamos dar continuidade à nossa aula e observar mais alguns exemplos para a gente poder adquirir mais experiência a respeito dessa habilidade que a gente está trabalhando. Então, olha só. Caroline ganhou uma caixa de bombons. A caixa contém 7 bombons de caramelo, 5 de coco, 6 de morango e 2 de banana. Ela pegou sem olhar um bombom da caixa. Qual é a probabilidade desse bombom ser de coco? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai determinar quem é teu espaço amostral. O espaço amostral é igual ao quê? Então, vamos lá. Eu tenho 7 bombons de caramelo, 5 de coco, 6 de morango e 2 de banana. Então, 7 com 5 é 12, é isso? Deixa eu colocar só a quantidade de elementos mesmo. 7 com 5, 12. Vou botar aqui, 7 mais 5, 12. Mais 6, 18. Mais 2, isso aqui é igual a 20. Eu tenho 20 elementos no meu espaço amostral. Agora eu quero que você perceba o seguinte. A quantidade de bombons de coco é justamente igual a 5. Então, meu evento, meu caso favorável, eu vou chamar de E e vou indicar como sendo igual a 5 elementos. Então, aí tenho 5 elementos. O que é que você vai fazer? Você vai destacar a probabilidade de retirarmos, sem olhar, um bombom de coco. Então, P de E é dado por quem? 5 casos favoráveis, de um total de 20 casos. Então, simplificando, dividindo isso aqui por 5, dividindo isso aqui por 5, nós vamos ter exatamente o quê? 5 dividido por 5, 1. 20 dividido por 5, 4. Então, o resultado dessa probabilidade é exatamente igual a 1/4, que é igual a 0,25 em notação decimal, que é igual a 25%. Tudo bem até aí? Agora eu queria que vocês olhassem por outro ponto de vista. Vamos determinar agora a probabilidade de não retirarmos um bombom de coco. Para não retirarmos um bombom de coco, a gente vai ter que somar os bombons de caramelo, 7, vou circular aqui, 7 bombons de caramelo, 6 de morango e 2 de banana. 7 mais 6 é exatamente igual a 13. 13 mais 2, 15. Então, esse E barra é justamente o evento representado por todos os bombons que não são de coco. Então, eu tenho exatamente 15 elementos, que são 15 bombons que não são de coco. Elementos. Se eu fosse calcular a probabilidade de retirarmos um bombom que não seja de coco, como é que ficaria? Ficaria assim. Probabilidade de E barra. Probabilidade de E barra é dado por quem? Por 15 elementos de um total de 20. E aí, se você for simplificar, nós vamos dividir aqui tudo por quem? Por 5. Dividindo tudo por 5, eu vou ter o quê? 15 dividido por 5 é justamente igual a 3. 20 dividido por 5 é justamente igual a 4. Então, em forma de razão, em forma de fração, eu tenho como representar essa probabilidade de não retirarmos um bombom de coco como sendo 3/4. Ou, isso aqui é a mesma coisa que 0,75 em notação decimal. Ou, nós podemos representar isso aqui como sendo 75% em porcentagem. Para finalizar minha análise, eu quero que você perceba que a soma dessas probabilidades ela vai ser exatamente igual a 1.
Para isso a gente vai resolver aqui essa relação. Nós vamos colocar aqui P de E somado, vou apresentar aqui novamente, tudo bonitinho. Então tenho aqui P de E somado com P de E barra, P de E é justamente 1/4, mais P de E barra é justamente 3/4. Estou somando frações com denominadores iguais, conservo o denominador, somo os numeradores, 1 mais 3, isso aqui é igual ao quê? 4/4, onde isso aqui é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Então, nós acabamos de mostrar para vocês que a soma das probabilidades dos eventos em questão é justamente igual a 1. E agora a gente vai para o nosso próximo problema, a gente fechar nossa aula de hoje. Olha só, gente. Uma urna contém 10 bolas identificadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Esse é justamente o nosso espaço amostral. Uma bola é extraída ao acaso da urna e sua letra é observada. Eu quero justamente a probabilidade da letra ser uma vogal. Então, posso quebrar a análise desse problema da seguinte forma: evento ser vogal e evento não ser vogal, ou seja, ser consoante. Nós podemos quebrar nessa análise. Mas o que a gente quer mesmo para a resposta do nosso problema é o fato de retirarmos uma bola da urna e essa bola ser justamente o quê? Ser uma vogal. Então, olha só. O nosso espaço amostral, ele tem exatamente 10 elementos. Os elementos são esses: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 letras. Então, eu tenho 10 elementos. 10 elementos nesse meu espaço amostral. Eu quero que você analise somente as vogais. Então, quantas vogais eu tenho? Uma, letra A, letra E, letra I. Essas são as 3 vogais que nós temos aqui nesse universo de 10 letras. Então, o evento a ser considerado é justamente o resultado ser vogal. Então, só pode ser a letra A, letra E, letra I, que é representado justamente por 3 elementos. 3 elementos. E aí eu quero calcular a probabilidade de retirarmos uma vogal. Probabilidade de ocorrência de E é dado por quem, gente? Casos favoráveis. 3 casos favoráveis de um total de 10. Então, 3 sobre 10, que é igual a 0,3, que é exatamente igual a 30%. Está aí a representação em fração, notação decimal e porcentagem. Agora vamos analisar o fato de não retirarmos uma vogal, de retirarmos justamente uma consoante. Eu não vou representar todas as consoantes, mas vou mostrar para vocês que nós temos exatamente 7 elementos para E barra. E aí, o cálculo da probabilidade de E barra vai ser dado por quem? 7 sobre 10, que é a representação de 0,7 em notação decimal, e que eu posso representar através de 70%. Então, esses são os cálculos. Agora, se você perceber, a probabilidade de E mais a probabilidade de E barra vai ser dado por quem? 3 décimos mais 7 décimos. Onde isso aqui é igual a quanto, gente? Isso aqui é igual a 1. Tudo bem? Então, gente, a gente chega ao nosso final de aula.
Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de probabilidade, a respeito dessas estimativas que acabamos de fazer. E ficamos por aqui. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau.